Agora sim. Olá, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo 2020. Gratidão 2019. Depois de alguns probleminhas de conexão aqui com o Insta, estamos ao vivo para a primeira live do ano. Olá, Fabiola. Olá, Rose. Muito bom estar com vocês. Gratidão ao ano de 2019 por todos os aprendizados proporcionados e que venha 2020 com todas as possibilidades que esse ano pode trazer para a gente. Hoje vamos ter um bate-papo muito legal sobre memória. Olá, Vanessa. Vamos falar um pouquinho sobre essas questões de esquecimento. Deixa o pessoal ir entrando. A gente já vai colocar em prática, né, isso que interessa para a gente. Não enrola muito aqui não. Mas antes que a gente comece com o assunto principal, né, vamos dando alguns recadinhos aqui bacanas. Para quem não me conhece, eu sou Alex, fisioterapeuta, professor licenciado de reprogramação biológica. Vamos falar muito sobre reprogramação biológica hoje. Sou hipnoterapeuta também. Trabalho com uma equipe lá em Presidente Prudente, uma equipe muito bacana de treinamento para corrida e caminhada, chamado VO2 para Up. Moro aqui em Cascavel, atendo na Unoclin Terapias. Um abraço, pessoal da Unoclin Terapias. E venho há algum tempo fazendo essa conexão fantástica entre a nossa mente, as nossas percepções e as respostas que o nosso corpo dá para tudo isso. E não por acaso a gente preparou esse tema especial de hoje, que é falando um pouco sobre a memória, né? E quando a memória falha. Oi, Camila, tudo bem, querida? Quanto tempo a gente não se vê, hein? Espero que esteja tudo bem com você. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre memória. Mas antes disso, mandar um abraço pro pessoal lá de Curitiba, pessoal da 5ª turma de reprogramação biológica Curitiba. Estão ministrando lá um curso, né? A 5ª turma, junto com a Karen, com a Clade e todo o pessoal lá de Curitiba, levando aí a possibilidade também. Oi, Fabiola, tudo bem, querida? Levando também a possibilidade, Fabiola Libarte, lá de Santa Isabel do Oeste, lá da Clínica Plena, parceiraça nossa lá. Fala, Sérgio. Levando a possibilidade agora também do curso de reprogramação biológica para outros lugares do Brasil, né? Nós vamos ter vários professores licenciados, né, preparados. Ah, que legal, Camila. Saudade, gratidão aí. Camila foi aluna minha quando eu era professor de anatomia, né, lá no Mato Grosso do Sul, né, e fazia altas peripécias lá em relação às aulas com os alunos, né? E vamos estar presentes aí em novos lugares do Brasil. E há uma possibilidade agora em Rondonópolis, né? Vamos também estar finalizando aí os preparativos para mais uma turma em Curitiba, né? A 6ª turma em Curitiba. Logo, logo vamos colocar as inscrições abertas para mais uma turma em Curitiba. Vamos levar esse conhecimento a serviço da vida, que é a função da reprogramação biológica. Então vamos lá, gente. Antes de entrar no tema especificamente, né, que é o tema aí quando a memória falha, né, o quanto que a gente percebe essas falhas de memória, sejam por patologias conhecidas que a gente vai falar sobre Alzheimer, demências, né, déficit de atenção, ou até mesmo quando a gente não se lembra daquilo que em algum momento você quer lembrar e acha estranho, né? Mas vamos colocar vocês um pouco a par do que é a reprogramação biológica. Então, a reprogramação biológica é uma abordagem terapêutica, filosófica, investigativa, né, que tem o objetivo de fazer a conexão entre, principalmente, os conflitos emocionais que você viveu e que já vêm marcados no processo evolutivo do ser humano, e não só do ser humano, nos animais até chegar ao ser humano, com as respostas físicas do nosso corpo ou também de nosso comportamento.
Mas não para por aí. O Maurício Mohalem Valente, que foi o fundamentador da reprogramação biológica, né, uniu, além dessa biologia corporal, também questões que vão mais profundamente ligadas ao contexto que envolve o ser humano. Então, a gente olha também para a biologia familiar, né, não só o que o ambiente em si pode dar de resposta no seu corpo, mas o quanto que aquela história da influência da nossa família, o que antes era colocado só como genética, pode ter de interferência dentro da nossa vida. Mas a partir do momento que a gente não tenha consciência do que está acontecendo. Então, fora aquelas questões de problemas que a gente notoriamente conhece a causa, no sentido que são patologias traumáticas, você passou por um acidente especificamente, ou quando você tem uma intoxicação com um produto químico, que obviamente pode gerar respostas mais fortes para o seu corpo. Fala Yuri, fala parceiro. Yuri, grande parceiro nosso também, professor licenciado em reprogramação biológica, vai estar com turma em Dourados, eu acho que em Goiânia também, e vamos estar junto nessa jornada esse ano. Então, fora aqueles traumas que são mais específicos, né, que a gente sabe o que acontece, traumáticos, físicos diretos, químicos, ou até mesmo radioativos, né, você vai fazer um exame, tem um processo, né, que provoque em você notoriamente algum tipo de lesão, a grande maioria das respostas do nosso corpo, que são chamadas de doença, Rio Verde, Goiás, é isso aí, são chamadas de doença, elas têm um envolvimento direto com as suas percepções. E aí nós chamamos isso dos conflitos biológicos de sobrevivência, né? Ou seja, os conflitos emocionais que fizeram o seu corpo reagir. E para com a memória não seria diferente dentro desse processo. Eu não posso, quando eu vou olhar para um tipo de resposta do meu corpo, esquecer o que é a história daquela pessoa em específico. Porque senão eu estou tratando todo mundo como um número, né? Só como estatística. E não como cada um tem o seu processo diferencial de vida, né? Seja o que viveu desde que nasceu, o que trouxe de aprendizados de pai, de mãe, de famílias para trás, o que torna o ser humano único, com toda a sua história de vida, né? Quem é você? Né? Da onde você vem? Como você aprendeu as coisas? E aí, se você tem, a partir de um certo momento, algum tipo de alteração no seu corpo, obviamente que a gente tem que levar em consideração também essa sua história. Porque não é possível que do nada o seu corpo comece a reagir de forma diferente. Oi Lu, tudo bem? Então, para com a memória, isso também acontece. Então, quando eu coloquei, né, aí na divulgação da live sobre quando a memória falha e coloquei logicamente ali algumas situações, eu levantei uma pergunta, né? Todo mundo queria lembrar de tudo, né? Todo mundo queria ter na cabeça essa capacidade de ter uma memória fantástica, mas será que realmente esquecer as coisas é tão ruim? Será que isso veio para fazer o mal para alguma pessoa que está passando por esse tipo de dificuldade? Né? Então, sabe aquele momento que às vezes você se pega falando assim, deu branco, né? Eu não consigo lembrar de nada. Será que nesse momento você não está passando por alguma coisa que essa função da dificuldade de esquecer isso que você está passando, ou esse momento que você está passando, não é necessário? Né? Ou mesmo, né, quando alguém fala, eu não lembro nada dessa época da minha vida, e principalmente da infância, será que isso não tem uma função específica? Né? Ou até mesmo, né, quando você vê patologias teoricamente mais fortes, né, como demência, como Alzheimer, será que realmente a partir daquele momento onde a pessoa começa a desenvolver isso, ela não tem uma função para o corpo biológico isso acontecer? Então, se a gente parar e pensar um pouquinho, não lembrar das coisas, a memória, não é tão ruim. Pelo contrário, ela faz parte de um processo da nossa evolução. Né? Oi, Jeruska, tudo bem, querida? Um abraço para todos que estão aí, o pessoal da minha família, o Paulo. Então, não lembrar desse processo, né? Não lembrar em algum momento, faz parte do processo de evolução. Mas por quê? Porque você já imaginou você passar por algum problema na sua vida e ficar lembrando desse problema o tempo inteiro,
né, da mesma forma, da mesma intensidade quando você passou pelo problema, a gente não faria mais nada, né? Nós ficaríamos estagnados, né, com medo e com dificuldade de que a gente possa continuar sobrevivendo. Então, todas essas respostas que acontecem no nosso corpo, e com a memória não é diferente, elas têm um sentido biológico, elas têm uma necessidade para que o seu corpo instintivo, né, automático, consiga sobreviver ou ganhar tempo para conseguir resolver aquele seu problema. Porque senão, a primeira prova que você foi mal, você nunca mais faria prova nenhuma, né? Primeira separação que você passou de alguém querido, você não, né, não suportaria mais conviver com as pessoas. Então, esse processo de esquecimento não é tão ruim. Pelo contrário, né? Ele tem um motivo. Agora, é óbvio que quando você começa a ter uma sequência e uma situação de esquecimento de uma forma mais significativa, isso, né, representa que você não está conseguindo lidar com essas questões em relação à memória. Mas vamos voltar um pouquinho no tema da memória, né? Vamos falar um pouco sobre a memória. A gente usa o termo memória para tudo, né? Isso não quer dizer, por exemplo, se eu tenho uma memória muito boa, né, para lembrar de coisas do passado, que eu vou ter a habilidade, por exemplo, de lembrar do shampoo que minha esposa pediu para eu pegar na farmácia, no supermercado depois do trabalho. A gente usa a palavra memória para todos os processos que são complexos, que são diferentes, né? Para conseguir, de alguma forma, criar um mecanismo de lembrança para aquilo que é necessário. Mas tem vários processos. Nós temos, né, memórias mais recentes que são mais fáceis de ser acessadas. Nós temos memórias antigas, né, memórias de base, que são mais fáceis de ser lembradas. Nós temos empilhamentos de memória que, conforme aquilo que vai ficando muito para trás e você não teve nenhum tipo de reforço, nenhum tipo de intensidade emocional em cima daquele momento, não tem por que o seu cérebro lembrar disso. Se a gente prestar atenção no nosso corpo, né, eu tenho certeza que você agora que está assistindo, né, e depois aqueles que vão assistir essa live, eu vou deixar gravado aqui durante um tempo, podem perceber, por exemplo, agora, que tem uma parte da sua roupa íntima apertando o seu corpo. Mas até agora você não estava prestando atenção nisso. Mas o seu corpo estava sentindo, ele estava desprezando, de alguma forma, essa informação, porque não é relevante. Agora, imagina se eu tenho um evento emocional significativo. Se eu tenho algo que faz você prestar atenção, né? E além disso, isso se repete. Você presta atenção hoje com impacto emocional significativo. Depois amanhã você lembra novamente. Depois amanhã você lembra novamente. Você lembra novamente. É óbvio que isso vai ficar gravado na sua mente de uma forma extremamente significativa, né? Então essa memória vai ser mais facilmente reforçada. Só que dependendo como for isso, né, de tão forte e traumático que acontece, o seu cérebro vai tentar te proteger para não ficar lembrando e sofrer com esse processo. Então nós temos as duas características, a necessidade de ter uma memória para eventos que marcaram a gente de forma significativa, para que num futuro a gente evite passar pelos mesmos problemas, mas ao mesmo tempo eu posso ter o bloqueio, eu posso ter a dificuldade de lembrar de algo que foi extremamente marcante para mim, e isso tem uma função de ganhar tempo e conseguir que eu sobreviva dentro desse processo, né? Então, quando a gente fala de memória, tem muita coisa relacionada a esse processo que envolve esse nome de memória. Até existe hoje cursos de como melhorar a memória, né? Como você treinar isso, como você, né, turbinar o seu cérebro para esse processo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui são realmente de quais são os conflitos emocionais que estão mais ligados com esse processo de dificuldade de se lembrar das coisas. Antes que eu entre diretamente nessa questão do conflito, eu vou trazer algumas informações que são muito bacanas relacionadas ao que a neurociência já tem trazido de informações sobre a capacidade de recuperar a memória. Nós não estamos falando aqui de eventos onde você teve um trauma na cabeça, perda de massa cefálica, onde você tenha qualquer tipo de lesão, onde a estrutura em si do cérebro foi extremamente danificada, né?
Mas eu estou falando daqueles processos onde você percebe que as pessoas vão perdendo gradativamente a sua capacidade de se concentrar em algo e também resolver problemas. Então hoje, antigamente se pensava assim, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, né, por um momento onde começa a perder a memória. Vamos dar um exemplo clássico do Alzheimer, depois a gente vai falar mais sobre o conflito do Alzheimer, né? Ela não poderia mais recuperar isso, né? Porque a formação de novas células, né, nervosas só aconteceria dentro do período da infância, ou até o indivíduo, de alguma forma, ter o seu crescimento biológico completo. E hoje já se sabe que não é assim. Tá? Hoje já se sabe que há a possibilidade e acontece o crescimento o aparecimento de milhares de células novas no seu cérebro, né? Mesmo você já tendo uma certa idade, mesmo já estando dentro de um período de senilidade. E eu não estou falando de dividir uma célula que já existe, é aparecimento de novas células que são capazes de serem produzidas através das células troncos que estão na própria medula ou mesmo na parte do cérebro, em regiões específicas do cérebro, né? E eu uso a base que eu uso para isso é de um neurologista brasileiro, inclusive, que trabalha muito com a parte de reposição de vitamina D. Ele chama Cícero Coimbra e ele é um livre-docente da USP em São Paulo e realiza trabalhos fantásticos, né, em relação a essa área. Junto com ele também tem o Nelson Anunciato, que é um outro neurocirurgião, um neurocientista aqui do sul do país. E eles falam muito sobre esse processo. E aí, até pesquisando sobre o tema, eu encontrei algumas pesquisas que o próprio Nelson Coimbra fala, o que Cícero Coimbra fala, sobre qual é a principal influência sobre a perda de memória. Né? O que faz você perder a memória com uma situação mais fácil. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Olá, Marilene. Gratidão pela sua presença hoje aqui, querida Alexia, Lisana lá de Santa Isabel, o Cezinha, César Arruda, grande parceiro de corrida, a Mari lá também, é muito legal, viu? Grato aí pela presença de vocês, espero que vocês possam passar para frente essas informações. Né? Então, o Coimbra fala muito sobre uma pesquisa realizada por um psiquiatra, né, chefe lá da psiquiatria de Harvard, onde ele relatou que um dos principais contextos que influenciam na questão da dificuldade para a memória, ou seja, para você ter perda de memória e de alguma forma isso ir prejudicando você cada vez mais, são os conflitos emocionais. Olha que informação bacana, porque quando eu colocar aqui a visão da reprogramação biológica para com isso, né, nós andamos conjuntamente com esse processo, mesmo que as descobertas que formam a base da reprogramação biológica já vem desde a década de 80 com o Hammer, né, que é uma das bases de estudo da reprogramação biológica, da nova medicina germânica, que já falava sobre esse tipo de conflito, né, que eu vou especificar daqui a pouco. Mas o Cícero Coimbra fala muito sobre essa pesquisa, né, de um cara que assim, já pesquisou mais de 2.000 pessoas, né, durante muito tempo para perceber qual era a característica mais específica que essas pessoas apresentavam para ter as dificuldades de memória ou, né, pensando agora numa questão preventiva, para evitar perder a memória. Né? E a maioria das pessoas que ele pesquisou percebeu que aquelas pessoas que passaram por conflitos emocionais e não conseguiram lidar com esses processos de uma forma mais significativa, elas desenvolveram após, principalmente uma certa idade, uma dificuldade de manter a sua atenção, a memória, a capacidade de resolver problema, porque isso tem muita relação com a memória, extremamente deficitária. Agora, pelo contrário, aqueles que tinham essa capacidade de desenvolver isso, né, de conseguir lidar melhor com o que aconteceu, e eles se mantiveram, né, totalmente intactos em relação a essa capacidade de memória, lógico, com uma diminuição tranquila em relação à idade, mas e aqueles que ainda, além de conseguir resolver os seus problemas, se prestavam a se dedicar a ajudar as pessoas, ou seja, ele vai lá, encontra pessoas que têm problema, ajuda essa pessoa a lidar, descobre para ele mesmo
como tem outras possibilidades de resolver, e ao mesmo tempo ajuda essa pessoa, aí essa pessoa então, ela passa muito melhor essa fase e vai se lembrar de tudo, e vai ter uma memória intacta para isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre especificamente qual é o conflito que afeta a nossa memória, né? Seja aquela memória, como eu disse inicialmente aqui na live, memória do que está acontecendo agora, aquilo que, nossa, eu estou tendo uns apagões, eu não estou lembrando, eu estou ficando preocupada porque agora eu não estou conseguindo lembrar, principalmente a memória mais recente, né? Tanto quanto os conflitos, né, que a gente chama de degenerativos, que vão dificultar a memória numa escala muito maior. Dentro da reprogramação biológica, nós falamos que os conflitos de contato-separação, ou seja, conflitos de separação, ou seja, contato indesejado ou separação indesejada, são conflitos que de alguma forma vão ter como uma resposta biológica de sobrevivência a necessidade de, pelo menos naquele momento que está acontecendo esse conflito, tirar você dessa sensibilidade de sentir esse afastamento que não foi legal para você. De não sentir o contato que está sendo ruim para você. Por isso que nós chamamos de conflito de separação. De desejo de me separar, né? Ou uma separação que não foi boa para mim, que eu não gostava, que eu não queria. Né? E é onde a gente sente mais isso no nosso corpo? Quais são as representações de doenças, de patologias que acontecem no nosso corpo? Por exemplo, as pessoas que estão com alergia de pele, né, e passam, né, por esses processos de alergia, alergia já é uma fase de cura dentro do contexto da reprogramação biológica. Porque na fase ativa de um conflito eu tive uma separação de um contato que era muito desejado ou uma vontade de separar de algo que estava acontecendo comigo. E aí cada região do nosso corpo tem especificamente uma leitura específica, né, do significado do que está acontecendo. Então, nesse momento, onde a pessoa está passando por uma separação, né, também é comum acontecer essa ausência, essa perda de memória, e principalmente a memória de curto prazo. Não estamos falando de memória lá de trás, daquilo que você lembrava na sua vida. Não, é memória de curto prazo, agora, né? Eu não lembro o que eu comi no almoço, eu não estou lembrando do que eu tinha que fazer, eu vou ficar meio aéreo, meio passado nesse sentido, porque provavelmente nesse momento você está passando por esse tipo de conflito de separação. E que separação pode ser essa? É uma perda, uma separação de alguém que é querido para você, alguma pessoa querida da família faleceu, ou mesmo separação de namorado, de marido, né? Ou um filho foi embora da sua casa porque está indo, né, estudar ou viver em outro país, em outro local, e você sente muito essa separação, né? Nas crianças, obviamente, isso pode acontecer numa percepção muito específica dela. A criança que vai para o colégio, ela não tem uma noção de tempo quando ela começa a ir para o colégio. Né? Então, é muito comum uma criança, quando começa a ir para o colégio, ela vai para o colégio, né? Tem essa sensação de separação, porque a mãe acaba deixando lá, e é meio que, né, no começo a força, pode ser diferente, mas é um pouco a força, e ela entra nesse processo, né? E na hora que ela volta, ela pode ter, por exemplo, uma alergia de pele, mas quando ela está com essa sensação de separação, ela vai começar a ter, de alguma forma, essa dificuldade de lembrar, porque é uma resposta biológica de sobrevivência, um instinto que faz com que você, né, nesse momento, não sinta de forma significativa essa separação. Tá? Então, obviamente que é interessante para o seu corpo instintivo, reativo, automático, não lembrar disso. Agora, quando eu estou falando de conflitos mais intensos, né, de respostas, de dificuldades de memória mais intensas, por exemplo, como Alzheimer, como demências, aí nós estamos falando de vários conflitos. Oi, Verinha, tudo bem, querida? Quanto tempo? Estou falando de vários conflitos, ou pelo menos mais de um conflito de separação brutal dentro da sua vida. Então aqui vou dar um exemplo, né, de um dos atendimentos que eu fiz para um paciente que começava a desenvolver características de Alzheimer. Né? Então era uma senhora
um pouco mais de 60 anos, e que a família trouxe, veio acompanhada, com essa queixa, que ela estava já com um lapso de memória, ainda lembrava das pessoas, mas ela estava tendo algumas dificuldades notórias em relação a se lembrar de coisas relativamente simples. Escutando a história junto com ela e com a família, olha a história que ela conta, né? Como é bem clássico esse tipo de comportamento. Ela diz que casou com o homem da vida dela. Então, um ex-marido dela, ou na verdade, ela era viúva dessa pessoa, né? Era o homem da vida dela. E ele era tão importante para ela que ela falava assim: olha, eu rezava todo dia agradecendo a Deus e perguntando por que Deus mandou um homem tão bom para mim. Né? Para você ter uma noção do quanto isso era forte para ela. Né? E aí, essa pessoa um dia acaba infartando, né? Tem lá um problema, morre, e ela sente muito essa separação. Bem, logicamente que aí ela já poderia ter algum tipo de sintoma, mas ela ainda estava bem. Quando ela está se recuperando, ou seja, se adaptando a esse processo da primeira separação, ela encontra com o primeiro namoradinho da vida dela. Não era o homem da vida dela, mas era o primeiro namorado. Ele também estava viúvo. E ela sozinha, ele sozinho, duas pessoas, né, já resolvidas na sua vida, resolveram viver juntos. Muito bem. Passado pouco tempo depois, esse novo marido dela também falece. Né? Dá até a impressão que é uma mulher que mata os maridos. Não é isso não. Tá? Ele também tem um outro problema lá e acaba falecendo. Então ela tem duas separações brutais, né? E com contextos significativos para a vida dela. A partir daí ela começa a desenvolver essa dificuldade de poder lembrar, lógico, num primeiro momento do agora, na memória mais recente, mas isso vai progredindo. Por quê? Você imagina, antes era muito bom, né? A história que eu passei era muito boa, né? Lógico que tem sempre alguns problemas na nossa vida, mas era muito bom. Agora dói lembrar. Agora dói lembrar do que a gente passou. Né? Então é uma proteção, é uma maneira de ganhar tempo para conseguir sobreviver. Porque se eu ficar o tempo inteiro lembrando desse processo, né, isso vai causar cada vez mais dor, né, cada vez mais dificuldade para esse processo. E foi muito bacana porque depois eu vou dar algumas dicas, né, de como ajudar pessoas que estão passando por esse processo. Mas aí, dentro do processo terapêutico, eu ainda perguntei para ela, né? Eu falei assim: a senhora tem filhos? Ela falou: tenho. Numerou lá quantos filhos tinha. Ah, e a senhora tem netos? Tenho também. A senhora tem irmãos que estão vivos? Não, tenho também. E aí, né, eu fui listando as pessoas que ainda estavam junto da vida dela. Eu falei: então, se eu pudesse falar, né, lá com uma linha direta lá com o céu, com o seu marido, e perguntasse se ele ficaria contente, né, se ele ficaria feliz por a senhora cuidar daquilo que vocês criaram, né, da família que você desenvolveu, será que ele ficaria feliz? Aí ela olhou assim e falou: sim, então, a senhora ainda é mãe e eu tenho certeza que os seus filhos não querem que você fique mal. Né? Eles querem a sua presença, o seu carinho, né, a sua incentivação. A senhora ainda é vó, né, e com certeza é muito gostoso crescer com vó e com vô perto. Né? A senhora ainda é irmã e tem muitas relações a trocar com seus irmãos, ainda é amiga de pessoas, tudo. Então, olha quantas coisas ainda você tem. E aí vem uma das dicas que é muito forte dentro desses processos, né, de separação. Chega de separação. Vamos trazer as pessoas para junto, né? Vamos fazê-las se sentirem queridas. É óbvio que a consciência de qual foi a separação que você teve. E nós estamos falando de separação e parece que é só a separação de uma relação com uma pessoa. Mas não, pode ser uma separação, por exemplo, financeira, um grande baque na sua vida, em relação, eu perdi tudo que eu tinha, é uma grande separação de algo que fez algo para você. Pode ser a separação de um bem, né, onde você tinha notória ligação com esse bem, pela conquista, pelo esforço que você fez, né? Mas o ideal é a gente encontrar esses tipos de conflito e a programação biológica dá uma ótima base para que você tenha, primeiro, o entendimento, né? E vai com a pesquisa junto com o paciente, depois usa o próprio corpo. O corpo nosso fala.
ele tem capacidade de demonstrar para a gente essa habilidade, essas marcas que ficaram registradas em relação à vida dessa pessoa. Então eu tomo consciência disso e aí começo a mudar a percepção para esse contexto. Então naquela pesquisa que eu te falei lá, do Coimbra, o neurologista, ele fala muito que as características das pessoas que mais conseguem, né, estar imunes de alguma forma a esse processo ligado, por exemplo, à perda de memória, primeiro, não guardar ressentimentos. Então, quer dizer, não guardar ressentimentos de alguma forma, lidar com esse tipo de acontecimento de uma forma diferente. Eu sei que dói, a gente pode sentir, ter dificuldades, né, relacionadas a esse momento que foi traumático, mas eu tenho que mudar a percepção disso. Até porque muitos desses momentos acontecem em momentos da sua vida que você não teria nem habilidade de fazer diferente. Hoje você pode fazer bem melhor. Hoje você tem capacidade, talvez, né, de fazer diferente desse processo. A outra característica que ele fala, guardar pessoas que têm gratidão pela vida, por aquilo que acontece com ela. Porque se eu fico pensando só em coisa ruim, se eu fico olhando só para situações ruins, eu só estou reforçando aquele sentimento que já não foi bom, seja do contato indesejado ou da separação indesejada. Então, isso não vai levar você a nada, não vai contribuir a você nada, né? Só vai trazer mais sentimento doloroso, né? E ao mesmo tempo, né, e a última situação que é ser altruísta, quer dizer, olhar para o próximo, né, ter uma atitude amorosa para o próximo de uma forma cada vez mais carinhosa e de entendimento pelo que está acontecendo e praticar isso. Então, olha que bacana, né? Dentro da reprogramação biológica, a gente coloca muito isso. A necessidade de você ter consciência de como o seu corpo funciona, ou seja, não acontece do nada. A resposta que o seu corpo está tendo hoje de não conseguir lembrar das situações tem um motivo, tem uma necessidade, né? E essa necessidade é não sentir a dor, não ficar o tempo inteiro, né, vivenciando esse processo, porque me dói, me faz mal, né? Então entender que a patologia não veio para te matar, não veio para te sacanear, não é uma coisa do mal, não é algo extremamente anormal. Pelo contrário, seu corpo funcionando, mostrando para você que ele está reagindo na tentativa de te ajudar, só que isso é instintivo. Então nós vamos usar agora a nossa capacidade racional para poder entender como o nosso corpo funciona. E aí, a partir daí, qual o evento? Quais situações? Né? Fala, Tiago, tudo bem? Que acontecimentos que foram marcantes para você e que fizeram o seu corpo reagir assim? E como agora você pode mudar a sua percepção a esses acontecimentos? Aí olha que bacana. E a partir daí, que escolha você faz na sua vida para que agora você continue tendo cada vez mais capacidade de reagir mais rápido de forma consciente a algo que tenha acontecido. Porque aí você está treinando o seu cérebro, treinando ele a reagir cada vez melhor em tempos mais rápidos, e a necessidade de você ter prejuízos ou diminuições de função ou degenerações ou algo que aconteça a partir de um certo momento na tentativa de te ajudar primitivamente vai diminuir de uma forma extremamente significativa, né? Então, vamos começar aqui a encerrar a nossa live. Eu vou deixando algumas dicas aqui, mas antes disso, caso alguém queira deixar algum tipo de pergunta, tá? Alguma colocação aqui, mesmo que eu não responda diretamente na live, depois eu posso responder, né, no pessoal para vocês. Fiquem à vontade aí para participar, tá bom? As dicas referentes a esse processo, então, são, primeiro, né, ter consciência do seu corpo biológico, como ele funciona, o que ele está querendo dizer com tal tipo de resposta, com a dificuldade de ter, né, a memória, de lembrar de situações naquele momento. Então, no caso do Alzheimer, por exemplo, ele começa com aquela memória, né, de curto prazo, não conseguindo lembrar, mas ele lembra muito bem lá de trás, e conforme ainda continua dentro do campo de dor, dentro do local onde ele tem, né, notoriamente essa influência, obviamente que ele vai trazer cada vez mais esse sentimento de ter que se afastar das sensações de agora. Então, ter consciência como o nosso corpo biológico funciona é a primeira coisa, entendendo que você isso não está acontecendo para o mal. Segundo, outra dica extremamente importante, chega de separação, né? É a hora do acolhimento, né? É a hora de não se sentir abandonado,
né? Não se sentir sozinho. Então, para vocês que têm pessoas na família que passam por situações nesse sentido, tem que existir esse acolhimento. A pessoa tem que sentir. Não pode ligar no telefone só e falar, não, você não está sozinho. Não, ela tem que sentir realmente que não está sozinha, né? E isso vai fazer instintivamente o corpo dela não ter essa necessidade de ficar se afastando da dor o tempo inteiro. Então, né, chega de separação. O terceiro é ir atrás, né, desses possíveis eventos que aconteceram e pouco a pouco ir mudando a percepção para com eles, né, fazendo com que, de alguma forma, o entendimento de que você teve no primeiro momento seja outro agora. E a reação, a resposta também seja outra. É óbvio que tem questões de alimentação envolvidas nesse processo. Hoje a ciência tem trazido, né, uma série de possibilidades em relação a isso. Tem também a questão hormonal. Mas entenda que todo esse contexto está ligado, num primeiro momento, às suas percepções. O alimento não te faz mal diretamente, mas ele pode te fazer mal se você estiver num momento onde não está legal, né? E aí, obviamente, ele vincula esse momento onde você não está bem com o alimento que você está ingerindo, mas a grande maioria não vai fazer mal. O hormônio que está não sendo produzido, não está sendo produzido por quê? Qual foi a área, né, que foi afetada com essa separação que te fez também perder uma memória, mas também diminuir a função de outras partes do corpo? Então, é óbvio, atividade física, boa alimentação, né, um ambiente salubre, numa forma geral, é sempre bom para qualquer pessoa. Mas essa não é a questão principal. Se eu tiver tudo isso e ainda tiver me sentindo afastado, sozinho, sofrendo com as separações, me sentindo abandonado, você pode aumentar a dose do que você quiser em relação ao que você tem que tomar, ao que você tem que equilibrar, que ele não vai ser o suficiente para controlar a sua percepção, né? A sua necessidade de ter aquilo que você perdeu de volta. Tá? Então, se ficou alguma dúvida pro pessoal, né, vamos aqui dar um oi novamente pro pessoal que entrou. A Silvana. Oi, Silvana, tudo bem, querida? Tem um livrinho muito legal de um outro neurologista chamado Leandro Teles. Ele chama, aqui você vai estar invertido para vocês, chama Antes que eu me esqueça. E ele dá algumas dicas de como funciona a nossa memória, né, em detalhes em relação a isso, que tipo de treinamento você pode fazer, né, que tipo de tarefas no dia a dia você pode utilizar. Mas nesse livro mesmo ele coloca, eu tinha gravado até aqui, né, que uma das principais situações que envolve as dificuldades que vão aparecendo para a memória são principalmente esses eventos emocionais, né, esses conflitos emocionais, e que aqui dentro da reprogramação nós colocamos de uma forma mais específica, mais detalhada, que são conflitos de separação, ou seja, uma separação indesejada, ou um contato indesejado, que seja um desejo de me separar, né? E quando isso está principalmente em fase ativa, você vai ter, na memória de curto prazo, mais dificuldade de lembrar. E se são separações brutais, que envolvem regiões específicas do nosso corpo, dos dois lados do cérebro, nós chamamos de constelações, né? Um conflito de um lado, um conflito do outro, ou mais, né? Isso é tão intenso para o nosso corpo que a necessidade é realmente de se desligar disso. E a tendência é que o nosso corpo vai parando de funcionar, vai ou degenerando ou diminuindo a função, e esse sintoma acaba ficando cada vez pior, e é o que a gente vê de várias patologias que se apresentam por aí. Pessoal que estava aqui presente, gratidão pela presença de vocês. Essa live vai ficar disponível aqui no Insta, eu vou deixar gravada ela no Insta, então depois, para quem não assistiu, se vocês quiserem indicar, né, e repassar esse conteúdo para alguém, né, por favor, fique à vontade, e se tiverem dúvidas eu estou totalmente à disposição. Aqueles que moram em Cascavel e desejam atendimento de reprogramação biológica, eu estou disponível na Unoclin Terapias, né, na rua Recife 341, é só entrar em contato lá. Aqueles que... Valeu, Sérgio, valeu, Ligiane. Aqueles que desejam conhecer mais sobre a reprogramação biológica, nós temos vários professores agora licenciados, pessoas extremamente capazes, né, com cursos em vários lugares do Brasil, em São Paulo, agora ali em Dourados, em Rio Verde, Goiás, que o Yuri falou, em Guarapuava com a Lu, vai ter lá em Santa Catarina,
Rio de Janeiro vai ter, eu estou com a turma em Curitiba e vamos continuar com outra turma lá. Estamos preparando lá para Rondonópolis. Então, quem tiver interesse de conhecer mais a reprogramação biológica, entra no site www.valentecursos.com.br. Um abração para o Maurício, a Sara, toda a equipe lá da Valente Cursos. Ou entre em contato direto comigo, que eu posso fornecer essas informações e quem sabe está aí levando para a sua cidade ou indicando alguém que já tem esse tipo de formação para fazer um atendimento e que é sempre a serviço da vida. Um grande abraço para vocês. Aqueles que não querem se identificar aqui, querem deixar dúvida no meu pessoal, manda no meu pessoal, tá? Que eu fico à disposição para poder respondê-lo assim que possível. E tenham um excelente ano de 2020. Um grande abraço, fiquem bem.